Fluminense avança no Mundial e provoca uma ebulição total no Rio. Gerson fora do Flamengo, Rodrigo fora do Real Madrid e muito mais. Chega mais que agora, o papo vai ser longo, quente e cheio de bastidores. Se ajeita aí porque o mercado da bola tá fervendo e tem muita bomba explodindo nos bastidores no mundo do futebol. Em um jogaço de personalidade, o time de Renato Gaúcho bateu a Internazionale de Milão por 2-0 e garantiu vaga nas quartas de final da competição. Logo no início da partida, Germano subiu no terceiro andar e testou firme para abrir o placar. A Inter tentou, martelou, mas parou em uma atuação de gala do goleiro Fábio, que mostrou que ainda tem lenha para queimar. E o Flu, como bom carioca, não perdeu a chance de dar aquela cutucada no Flamengo e no Botafogo, que já rodaram no torneio. Oi Botafogo, oi Flamengo, como tá o clima aí no Rio? A zoeira não tem fim. No outro confronto, Manchester City e Al Hilal fizeram um dos maiores jogaços do torneio até aqui. 7 gols, viradas, emoção até o fim. Bernardo Silva abriu o placar logo cedo para os ingleses, mas o segundo tempo foi insano. Marcos Leonardo empatou, Malcom virou pro Al Hilal, Haaland empatou de novo, Koulibaly fez o terceiro dos árabes na prorrogação, Foden empatou e Marcos Leonardo apareceu. 4-3 pro time saudita que eliminou simplesmente o time de Guardiola. Palmeiras eliminado. Na derrota por 2-1 no Lincoln Financial Field, o Verdão mostrou o poder de reação para sair das cordas após um péssimo início, em que entrou na roda. Mas o gol contra, já no fim do jogo, encerrou o sonho palmeirense nos Estados Unidos. Os minutos iniciais assustaram a torcida alviverde que fazia barulho na Filadélfia. O Chelsea parecia estar numa roda de aquecimento. Trocava passes de primeira para abrir clarões na defesa palmeirense. No lance do primeiro gol, quando Emiliano Martinez foi avançar para pressionar, Palmer entrou nas costas do meio-campo, passou por Mikael e aproveitou o espaço aberto por Delap para colocar os ingleses em vantagem. Tava fácil. Depois de 30 minutos em que assistiu ao Chelsea dar as cartas no jogo, o time de Abel Ferreira ao menos passou a correr menos riscos e levou para o intervalo só o 1-0. Era lucro. O treinador português não mudou o time para o intervalo, mas mudou a estratégia, adiantou a marcação e passou a trazer mais dificuldades para a equipe inglesa. Estevão, reforço do adversário, achou um golaço e recolocou o Palmeiras de vez no jogo. Alan passou a ser uma válvula de escape na ala direita se associando com Estevão. Emiliano Martinez encaixou a marcação e o time começou a ter mais volume. Maurício e Paulinho entraram para dar mais qualidade. Ao mesmo tempo em que criava mais chances, o Palmeiras passou a correr mais riscos também. No momento em que encontrava mais formas de incomodar o Chelsea, veio o castigo. O gol contra os 37 minutos do segundo tempo. E o filme se repetiu. Um lance despretensioso, mais uma vez, selou o destino alviverde contra o Chelsea. Desta vez, o time teve até mais chances, como no chute cruzado de Paulinho que passou muito perto da trave. Fim do sonho nos Estados Unidos. O Palmeiras encerra sua campanha na Copa do Mundo de Clubes com um desempenho irregular, mas com a frustração de que poderia ter ido mais longe. Já o Fluminense avançou à semifinal da Copa do Mundo de Clubes ao vencer o Al Hilal por 2-1 no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A premiação rendeu ao clube 329,4 milhões de reais só neste torneio. Isso mesmo, o Fluminense protagonizou um capítulo digno de roteiro de filme em Charlotte, nos Estados Unidos. O adversário era o Al Hilal, recheado de estrelas e comandado por portugueses experientes, incluindo Marcos Leonardo no ataque. O jogo começou pegado, e quem abriu o placar foi Martinelli, metendo uma balaço na gaveta. Explosão do banco, torcida em êxtase. Só que o Al Hilal não se entregou. No início do segundo tempo, Marcos Leonardo empatou e botou fogo na partida. Mas aí brilhou a estrela de um menino que começa a virar herói. Hércules, revelado em Xerém, fez o segundo do Flu e garantiu a classificação para a semifinal do Mundial de Clubes. E sabe o que é mais doido? Isso tudo num ano em que o time escapou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. Como o próprio Renato Gaúcho disse. Ano passado a gente estava no fundo do poço. Hoje estamos entre os melhores do mundo. Só Deus explica. Com pouco dinheiro, sem medalhão, sem nome de peso. E mesmo assim estamos entre os melhores do mundo. Ele ainda emocionou todo mundo ao falar da família, da saudade dos filhos e da força que a esposa tem dado nessa caminhada. Foi o discurso de um cara que carrega nos ombros um clube inteiro, uma torcida apaixonada e a missão de calar os críticos. E já que o Mengão saiu do Mundial, teve jogador aproveitando para dar tchau. O volante Gerson decidiu que seu ciclo no Flamengo acabou e, segundo o jornalista Vene Casagrande, aceitou a proposta do Zenit, da Rússia. O clube já avisou oficialmente ao Fla que vai pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros. Mas segura, o Al Nassr entrou forte na jogada e ofereceu um caminhão de dinheiro a mais. Além de salários mais gordos, Gerson teria a chance de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo.
e, de quebra, voltar a ser comandado por Jorge Jesus, que já tá apalavrado com os sauditas. E por falar nele, muita gente queria ver Cristiano Ronaldo desfilando sua majestade no Mundial de Clubes, mas o camisa 7 do Al Nassr preferiu ficar fora. E agora, explicou por quê. Em entrevista ao canal oficial do clube, CR7 foi direto. Recebi propostas, mas achei que não fazia sentido. Quero focar numa boa preparação, porque essa temporada será longa. No fim dela tem Copa do Mundo, e eu quero chegar 100%. A lenda já renovou com o Al Nassr até 2027 e quer disputar sua sexta e talvez última Copa do Mundo. Ele tá focado em conquistar títulos importantes pelo time saudita e chegar voando com a seleção de Portugal em 2026. Se o Gerson for embora, outro nome que tá fervendo nos bastidores é o do lateral Wesley, que fez um baita Mundial de Clubes. Com 20 anos e muita explosão, ele atraiu o interesse de meio planeta. O jornalista Fabrício Romano cravou: a Roma tá na frente com o técnico Gian Piero Gasperini, encantado com o futebol do cara. O Everton também tá no jogo e o Flamengo já mandou o papo. Só sai por 30 milhões de euros. Só que tem mais. Roma e Everton fazem parte do mesmo grupo, o grupo Friedkin. Ou seja, o que pode rolar é um movimento estratégico. O Everton contrata, mas já repassa o jogador para Roma, como um investimento conjunto. Tem lógica, tem dinheiro e tem plano. Mas o Wesley não é desejo só desses dois, não. Barcelona, Milan, Juventus e Chelsea também monitoram o lateral. E um detalhe curioso: lá em fevereiro, Hans Flick, então envolvido nos bastidores do Barça, conversou com o diretor José Botto sobre o Wesley, mas nada avançou. Agora, com a boa fase dele, tudo voltou à tona. E a sensação é que o Flamengo tá com os dias contados para segurar o jogador. Indo para a Europa, Victor Gyökeres, atacante sueco do Sporting, tá com os 2 pés fora de Portugal. Mas o presidente do clube, Frederico Varandas, tá em guerra com o agente do jogador. Disse publicamente que o sueco só não saiu ainda por causa do pior agente do mundo. A multa é de 100 milhões de euros. E o presidente deixou claro: aceita negociar, mas só se for por proposta pesada. Se tem um brasileiro em alta no futebol inglês, é o Rodrigo Muniz. O atacante do Fulham foi alvo de uma proposta de nada menos que 26 milhões de libras do Leeds United, que já começa a montar um elenco pensando em acesso e estabilidade. Só que o Fulham bateu o pé e falou: por esse preço não sai. Mas o Leeds não desistiu. Pelo contrário, já prepara nova oferta e, enquanto isso, o Newcastle entrou na briga. A gente tá falando de Premier League, onde disputa por jogador é tipo leilão de arte. Quem der mais, leva. Muniz tem contrato até o fim da próxima temporada, com opção de renovação até 2027. Ou seja, dá pra arrancar uma graninha boa ainda. A situação de Gabriel Martinelli no Arsenal virou novela de verão. Mesmo sem ter os mesmos números da temporada passada, o brasileiro ainda é considerado essencial pelo técnico Mikel Arteta. Mas a sombra do Bayern de Munique começou a crescer no horizonte dos Gunners. Depois de levar um não do Nico Williams, os bávaros voltaram os olhos para Martinelli. O jornalista inglês Charles Watts, que cobre o Arsenal de perto, foi direto. Proposta abaixo de 70 milhões de libras nem deveria ser cogitada. O camisa 11 é subestimado por muitos, mas é peça-chave taticamente. Falando em Williams, enquanto todo mundo achava que Nico ia virar reforço do Barcelona ou do Bayern, o cara apareceu com o balde de água fria. Renovou com o Athletic Bilbao até 2035. A multa dele subiu para 95 a 100 milhões de euros. E segundo Fabrício Romano, o Barça já tinha até acordo verbal com ele. Mas por conta de problemas de inscrição financeira, o clube catalão pediu uma semana. Nico não quis esperar. Disse que ouviu o coração, que o povo dele é de Bilbao e que ali é sua casa. Mais uma novela encerrada com um fico. O Barcelona, que esperava ativar a cláusula hoje, foi pego de surpresa. O Bayern também estava de olho. Mas Nico é fiel às raízes. O Bayern de Munique quer Xavi Simons, do Paris Saint-Germain, atualmente emprestado ao RB Leipzig. O clube alemão já tem acordo com o empresário do jogador e agora tenta convencer os franceses a liberá-lo de vez. O negócio pode ser fechado nos próximos dias. Já o Chelsea, sempre ele tá de olho em Rodrigo, do Real Madrid. O brasileiro não tá tão feliz no atual momento em Madrid e os Blues estão tentando entender se há espaço para uma investida. O Marca diz que Rodrigo se sente fora do projeto. E se o Chelsea farejou instabilidade, pode ter certeza. Vem proposta por aí. A janela mal começou e já tá parecendo um episódio de novela mexicana misturada com reality show da UEFA. Tem reviravolta, tem bomba, tem disputa de gigantes e tem muito brasileiro no centro dos holofotes. Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é futebol com opinião, emoção e informação. E tudo isso do jeito que a gente gosta, com aquele toque de resenha raiz. Tamo junto e até o próximo vídeo, meu parceiro!